Bom, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano. O mercado já esperava essa decisão. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou preocupante o comunicado divulgado pelo Banco Central. Ele argumentou que o relatório divulgado pelo governo mais cedo apontou um aumento nas receitas e diminuição no déficit para o ano. E a gente recebe a Andrea Ângelo, estrategista de inflação da Warren Hanna, que participa agora do Jornal da Manhã. Tudo bem, Andrea? Muito obrigado por estar aqui conosco, por avaliar essa decisão do Copom. Bem-vinda. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom, a decisão, como a gente já destacou e vem destacando já há alguns dias, já era esperada, mas o comunicado do Banco Central, esse comunicado preocupa o mercado? É uma sinalização que já era também esperada? Realmente, né, a taxa de juros já era esperada, manutenção em 3,75, e a novidade veio com a comunicação do Banco Central. Então, a comunicação do Banco Central trouxe, a rigor, o livro-texto, que a gente chama em economia, né? Ou seja, ele foi bastante duro porque ele vê riscos à frente, que ele não pode iniciar a trajetória de queda da taxa de juros. Então, um dos principais riscos que o Banco Central colocou no comunicado, e ele foi lido pelo mercado ou pela maioria dos analistas do mercado como um comunicado duro, uma comunicação que não abre portas ainda para flexibilização da taxa de juros, foi justamente por conta das expectativas de inflação que estão muito desancoradas. Então, o Banco Central citou por diversas vezes que as expectativas estão desancoradas e, com isso, a trajetória da inflação esperada pelos modelos do Banco Central para a meta seguem bastante distantes da meta. Então, o Banco Central não tem as condições pré-estabelecidas, né, do protocolo que ele precisaria seguir para ajustar a Selic no seu comunicado de inflação. E também, Andrea, você acha, alguns economistas chegaram a comentar que baixar nesse momento o valor da Selic representaria para o Banco Central ceder à pressão do governo e logo mexer na sua autonomia. Você faz leitura semelhante? A leitura que eu vejo é em relação às condições que ele não vê para essa flexibilização, né, para essa queda da taxa de juros. Então, a principal delas vem, e aí acaba sendo um embate com a equipe econômica do governo em relação ao arcabouço fiscal. Então, o Banco Central, ele até, de um lado, ele reconhece que houve uma melhora do fiscal porque você teve a reoneração dos combustíveis. E aí, com isso, a reoneração, né, trouxe mais arrecadação, trará mais arrecadação para o governo, melhora o resultado fiscal, mas, por outro, não é condição suficiente ainda para as expectativas de inflação irem para o entorno da meta, né? Então, ele precisa ter conhecido o novo arcabouço fiscal, que teria a expectativa de ser divulgado nesta semana, e aí acabou sendo adiada. Então, ele não viu o que está escrito nessa minuta de novo arcabouço fiscal, e para isso ele não consegue ver que isso levaria um ajuste para baixo das expectativas de inflação e abriria espaço para flexibilização monetária. Bom, agora gerando dos nossos comentaristas, participando também da entrevista com Andrea Ângelo, estrategista de inflação da Warren Hanna. Começando por você, Diogo Schelp. Andrea, bom dia. Pegando carona na pergunta da Adriana, já que o Banco Central manteve a taxa de juros e sinaliza, inclusive, uma possibilidade de aumento nas próximas reuniões, é possível dizer que as críticas muito duras que o governo fez, no fim das contas, tendem a piorar ainda mais as taxas, por exemplo, praticadas pelo mercado? Bom dia, Diogo. O mercado ele é bastante direto, né? Então, assim, ele vai olhar bastante a comunicação que veio com o tom mais pesado, mais crítico, o que a gente chama como economistas, né, um tom hawkish, né, um tom duro, do que exatamente a comunicação do Banco Central. Acho que ficou claro que o Banco Central precisa ter pré-estabelecido todos os protocolos necessários para indicar a queda da taxa de juros. Com isso, você tem essa separação e continua tendo a independência do Banco Central, como já foi, a gente ganhou a independência do Banco Central lá atrás,
E isso ficou bastante evidente agora com essa decisão, né? Há sim a pressão pela queda, as taxas de juros está em nível altíssimo, mas o Banco Central está seguindo à risca o livro-texto da política monetária. Então, precisa ter pré-estabelecidas condições para que a queda da taxa de juros aconteça. Para isso, você precisa ter expectativas ancoradas. E da onde ela viria? No espaço de um ajuste fiscal, né, de um arcabouço fiscal que precisa ter essa condição pré-estabelecida. Então, acho que o embate com o governo e o Banco Central continua, mas o Banco Central está falando, olha, eu estou aqui olhando o meu livre-texto, estou vendo se eu consigo estabelecer as condições para que a flexibilização possa acontecer. Mas, realmente, ele até deixou no comunicado, né, ontem a frase de que os prazos futuros, né, poderão até ou não hesitarão em retomar o ajuste do ciclo, né, que isso é lido, olha, se nada acontecer em relação às condições que eu preciso que sejam estabelecidas, eu posso até voltar a subir a taxa de juros. Fernando Capês. Bom dia, Andréia. O governo acabou com a regra do teto constitucional, ou seja, aquele que só atualiza pela inflação as despesas a partir de 2016. Estourou o teto em 160 bilhões, agora vimos o anúncio de R$1 bilhão para a Lei Rouanet. Você acha que essas medidas tornaram o Banco Central um pouco inseguro, já que não viu o arcabouço fiscal? Então, tem uma expectativa de aumento de inflação e de desequilíbrio fiscal. Quanto que isso pode ter influenciado a decisão do Banco Central da manutenção da taxa de juros? Bom dia, Fernando. Eu acho que isso acaba influenciando como um todo, né? Porém, o Banco Central também não vê mais riscos na demanda agregada, né? Ele até tirou a parte do comunicado de que talvez poderia ter alguma resiliência ou a economia não desacelerar na forma que ele precisa para que as expectativas de inflação e que a inflação convirja para a meta, né? Então, assim, diante disso, o Banco Central, ele talvez esteja menos preocupado agora com a situação atual, mas ele quer vislumbrar lá na frente, né, as condições pré-estabelecidas de um fiscal sustentável, né, e seguindo uma trajetória que o mercado, o que ele vai ver quando for, né, divulgado o novo arcabouço fiscal? A trajetória da dívida, né? Então, essa trajetória da dívida, ela está estável, ela vai permanecer em um nível alto ou ela vai começar a desacelerar? Que isso é uma pré-condição para que o mercado veja que a gente tem em pauta um novo arcabouço fiscal crível, que o mercado e o governo vai ver, olha, nós vamos seguir isso à risca para sim estabelecer as novas condições para o ajuste monetário. Mas enquanto isso realmente não tem essas condições para elas estabelecidas, não tem como o Banco Central tomar uma decisão, né, de algo que pode vir ser divulgado, mas o que é realmente o arcabouço fiscal. Então, assim, eu acho que, de todo modo, há uma piora corrente do fiscal, mas isso já está de fato nos preços, né, ou seja, das expectativas de inflação. Então, o mercado já colocou essa piora, todo esse fiscal acima dos gastos, acima do projetado anteriormente. Então, por isso que as expectativas também desancoraram. Agora, para as expectativas voltarem, né, a um patamar mais razoável e em direção às metas, você precisa ter esses passos à frente do que vai ser a política fiscal deste próximo governo. André, ainda falando sobre a inflação, a gente sabe que o segundo semestre normalmente é mais aquecido do que o primeiro. Esse aquecimento pode favorecer a queda da inflação ou, pelo contrário, pode ajudar até mais a aumentar a inflação em alguns pontos, em algumas áreas, vamos dizer assim? Então, a inflação realmente, assim, se a gente for ver em anos anteriores, né, o que a gente chama, nós economistas, de sazonalidade da inflação, a gente tem realmente inflações mais elevadas, tanto no primeiro trimestre dos anos quanto no último, né? Em geral é assim. Mas a gente não pode esquecer que a política monetária, mesmo que tenha alguma flexibilização para junho, na reunião de junho ou agosto, ou até no cenário do Banco Central, que a flexibilização começa em novembro, a gente tem que lembrar que a política monetária, os efeitos defasados dela, né, de uma política muito restritiva em 13,75, vai bater na atividade, que vai bater na inflação.
Então, assim, embora tenha essa sazonalidade da inflação de alta, a gente tem que vislumbrar os efeitos da política monetária na inflação, e é isso que nós esperamos que aconteça. Então, a inflação ela está aí nos 12 meses acumulados, que é o que a gente chama em torno de 5,70, com 6, né? É esperado que tenha uma elevaçãozinha da sazonalidade agora, no segundo trimestre, e depois ela vai cair em direção mais próximo aí das nossas projeções, aí em 5,80, 6%. E, Andréia, ontem mesmo a presidente do PT, braço direito do presidente da República de Lula, deu uma declaração após os anúncios do Copom com relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo para ele: sua política monetária já foi derrotada. Na sua opinião, pode ser que as estratégias do BC estejam mesmo de alguma forma ultrapassadas? Não, acho que não vejo dessa forma, acho que há essa pressão, mas eu também, assim, acho que o Banco Central, ele consegue separar bem, né, o que é uma pressão de governo, uma pressão usual, que se a gente lembrar, até no passado, a gente também tem essas pressões de governo em cima do Banco Central, e graças à independência do Banco Central, a gente tem um Banco Central crível. O Banco Central não é leniente, né? Pelo contrário, começou ajustes aí da taxa de juros com essa inflação que veio de oferta e depois virou uma inflação de demanda também. Então, eu acho que as condições elas são pré-estabelecidas mesmo para ter a condição de uma flexibilização monetária. E o governo, ele está vendo que, olha, a taxa de juros está alta, a gente pode ter uma desaceleração da economia via eventos de crédito, tanto aqui dentro, com o caso Americanas, que o Banco Central também citou na sua comunicação ontem, quanto também aos eventos lá fora, né? Então, teremos um cenário externo um pouco mais desafiador e que isso também até melhora, né, as condições, ajuda a criar condições para a queda da taxa de juros aqui. Só para fechar, André, como é que o mercado financeiro deve reagir a essa decisão do Copom de ontem e também a decisão do Fed de aumentar as taxas lá, né, nos Estados Unidos? O mercado hoje, né, então a expectativa aí do mercado abrir às 9 horas, gostando do comunicado, então que é um comunicado duro, atento à ancoragem das expectativas, atento à política fiscal, à espera desses passos para conseguir flexibilizar e que mostra a sua independência. Olha, eu preciso ter o livro-texto, né, seguido à risca para eu achar a nossa flexibilização à frente. Então, acho que o mercado ele tende a reagir bem ao comunicado e, fora isso, como você disse sobre o Banco Central norte-americano, ontem, durante a decisão, que o mercado brasileiro estava aberto, a decisão veio até como uma espécie que a gente lê como ajuda para o Banco Central aqui, né? Então, assim, o Fed reconheceu que tem um problema de crédito, mas, olha, veja bem, os dados ainda estão fortes de atividade, a inflação também, então eu vou seguir à risca também o meu livro-texto, ele deu uma alta de 25 bases, mas falou, eu vou pausar, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, mas eu estou atento. Então, isso até... Se a gente tem um problema de inflação mundial que nós estamos vivendo, isso até ajuda o Banco Central aqui. Então, o Banco Central aqui começa a ver, olha, o Fed ainda está atento, ainda está ajustando essa taxa de juros, eu também tenho que continuar aqui esperando que as minhas condições se estabeleçam para que a flexibilização monetária aconteça aqui. Conversamos com André Ângelo, estrategista de inflação da Warren Hanna. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Obrigada a todos, bom dia, bom trabalho.